Comunicação não é absolutamente uma coisa simples. Comunicação precisa de um trabalho, de uma prática, de um novo hábito. Vamos seguir nessa conversa? Comunicação pacificadora. Comunicação pacificadora. Algumas coisas que eu vou falar hoje eu já falei aqui. Mas repetição é importante também, né? A gente precisa, às vezes, ouvir a mesma coisa algumas vezes para a gente poder dizer, espera um pouquinho, o que isso significa? Todos nós somos seres comunicativos. Graças a Deus por isso, a gente se comunica. Até quem não ouve e não fala, né, as pessoas deficientes, se comunicam com a linguagem de Libras, né, se comunicam pelos sinais. A comunicação é uma ação de Deus. Porque a Bíblia diz assim, olha que interessante, a Bíblia diz que Deus resolveu falar com o ser humano. Isso é muito legal, né? Ele teve a iniciativa de começar a falar conosco. E ele nos ensinou a falar com ele e a falar uns com os outros. E comunicação é difícil, por quê? Porque a gente acha que a gente está comunicando de alguma maneira, não é simplesmente vivendo, mas isso não é verdade. A gente não comunica de forma automática, a gente precisa fazer um esforço. Vamos lá? Então vamos. O que é comunicação pacificadora? É estabelecer pontes, não barreiras. Começa aqui. O que são pontes? Pontes são aquilo que a gente consegue de ponto em comum com a pessoa com quem eu estou conversando. Aplique isso para onde você quiser, tá bom? Aplica isso no trabalho, aplica isso na família, com os filhos, com a esposa principalmente. Mas pontes, o que é que nos une? É muito maior do que o que nos separa. E eu preciso aprender a estabelecer essas pontes, mas antes disso eu preciso identificar pontes. Você consegue identificar pontes? Não? Podem falar. Ajuda a digestão trabalhar melhor. Vamos lá. Você consegue identificar pontes necessárias numa conversa? São pontes que nos fazem começar uma comunicação. Agora, e que são barreiras na comunicação? Nós já temos barreiras por natureza. Né? Por exemplo, na teoria da comunicação, existem algumas barreiras que se chamam de ruídos. Ruídos da comunicação. Por exemplo, ruído físico. Ruído físico por exemplo, imagine eu falando aqui e alguém martelando uma coisa ali. Eu não ia conseguir comunicar com vocês. Né? A gente tem uma barreira, que é o ruído físico. Ruído psicológico. O que é o ruído psicológico? A pessoa não está legal, a pessoa está meio chateada, passando algum problema, ansiedade. Você quer comunicar e não consegue. Ruído fisiológico. O que é o ruído fisiológico? Necessidades físicas. A pessoa está com fome, né? Ou comeu muito frango e polenta e começa a dar sono, né? E o Nasser fica aqui tentando comunicar e eu não consigo ainda penetrar nos sonhos das pessoas. Porque se eu conseguisse fazer isso seria legal, né? Mas é um ruído. Existe um outro ruído chamado ruído semântico. O que é o ruído semântico? Em que as palavras não são entendidas da mesma maneira entre o emissor e o receptor. Né? Uma das palavras que eu utilizo muito por conta do meu trabalho é a palavra assertividade. Mas é extremamente comum as pessoas pensarem que eu estou falando de acertar ou errar. Nossa, uma pessoa é assertiva. Nossa, eu sou assertivo, Nasser. Eu não gosto de errar. Eu não estou falando sobre isso. Percebe? É um ruído semântico. A pessoa acha que você está dizendo uma coisa, né? E para quem precisa de uma definição, assertividade tem a ver com convicção.
com aquela firmeza com que você defende uma ideia, uma pessoa assertiva, né? Ouvir para compreender, não para responder. Essa é uma coisa fantástica, né? A comunicação pacificadora busca entender a conversa e não ficar procurando já um caminho para você falar alguma coisa. Vocês interrompem muito as pessoas quando elas estão falando? Não precisa levantar a mão, não precisa. Mas pensa nisso, você interrompe a pessoa? Você sabe que eu tenho uma... Eu sei que o que Deus me deu, essa maneira de compartilhar a palavra de Deus, de trazer essas palestras, eu sei que isso é um dom de Deus. E eu vou dizer para vocês como que eu tenho certeza que é um dom de Deus. Porque eu sou geralmente uma pessoa muito quieta. Sou muito na minha. Fico quieto. E quando eu abro a boca, se eu sou interrompido, eu fico mais quieto ainda. É verdade. E eu me perco. Sabe quando você quer ajudar um gago a completar as palavras? É a mesma coisa que acontece comigo. Às vezes eu estou falando assim, eu falo assim, então, porque e a pessoa diz, o carro? Não. E quanto mais cansado você está, menos você se lembra do que você quer falar. Ontem eu queria lembrar de uma chapa que eu comprei, uma chapa para fazer comida. E eu queria falar pro meu irmão que eu tinha essa chapa. E eu fiquei assim, e eu tenho um... Gente, não saiu. Eu falei, Vera, como é que chama aquele negócio que nós compramos? Ela falou, chapa. Meu irmão estava do lado e falou assim, você ficou todo esse tempo para falar chapa? Eu falei assim, poxa. Quando você está cansado é mais complicado, é um ruído fisiológico. Okay? É um ruído fisiológico, eu estou cansado. Né? A palavra não vem, a frase não vem. Por isso que eu sei que quando eu estou ministrando é dom de Deus. Porque eu não me perco. Né? Mas quando eu estou sozinho conversando com alguém, eu me perco. Oh, gente, é uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Outra coisa é respeitar diferenças e semear harmonia. Essa é uma das questões mais importantes que tem, você compreender, ou melhor, você ter a atenção, ficar atento ao fato de que a outra pessoa é diferente de você. Vê o mundo diferente, entende as coisas de uma maneira diferente, tem preocupações diferentes. Às vezes a pessoa está ansiosa demais, né? Ou a pessoa está nervosa demais. O que eu preciso? Eu preciso ajudar essa pessoa a compreender uma conversa, a ter uma conversa com essa pessoa que seja pacificadora e não que crie mais tensão. Vocês lembram quando a gente estudou sobre... Aliás, você pode ver lá no nosso canal Palavra de Homem Brasil, você vai achar essa mensagem. Quando a gente falou sobre escolha as suas batalhas. Escolher batalha significa eu lutar por alguma coisa que realmente vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. E numa conversa é a mesma coisa, tem coisa que não vale a pena. Às vezes você tem um pensamento, você tem um sentimento, você gostaria de comunicar aquilo, mas não vai valer a pena. Ou você quer forçar uma conversação, não vale a pena, dependendo do momento, dependendo da situação. Vamos ler juntos esse texto, no Sermão da Montanha, Jesus falando, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que Jesus está falando? É claro que tem todo um estudo por detrás aqui, mais importante do que só a questão da comunicação, mas basicamente o que Jesus está dizendo é que fazer a paz, promover a paz, gerar a paz, é uma característica do reino de Deus. É uma característica da família de Deus. São pacificadores. É característica das coisas do Senhor. Né? Gerar a paz não é fechar a boca e não falar nada. Gerar a paz não é fazer careta quando a outra pessoa fala e fala eu não vou comentar sobre isso e faz careta. Não é isso que é gerar a paz. Gerar a paz é quando você consegue unir 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas
de uma maneira a que todos respeitem as suas individualidades e as suas diferenças. Porque nós somos diferentes, né? E a gente precisa entender isso. Os casados aqui sabem do que eu estou falando. De como que a gente é diferente da mulher. Mas não é porque é a sua mulher. Porque tem gente que é assim, a minha mulher é assim. Não, ela é mulher. Ela faz parte do reino feminino. Assim como os homens são homens. Tem características masculinas. A maneira de pensar, a maneira de ver o mundo do homem é diferente da mulher. E é por isso que muitas vezes a conversa não vai para frente, né? Dá aquela faísca. E a gente precisa de uma comunicação pacificadora. Então nós vamos ver algumas ferramentas, inclusive, muito legais. A primeira coisa que eu sempre falo e tenho que repetir é que a gente precisa utilizar a empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, reconhecer emoções e sentimentos da outra pessoa. Empatia não dá para fugir, gente. Tem gente que é simpático, mas não é empático. Simpático é aquela pessoa agradável, aquela pessoa sorridente, aquela pessoa carismática, é uma pessoa agradável. É uma pessoa simpática, mas a empatia não. Empatia é quando você sente o outro. Quando você se coloca no lugar do outro. Quando você coloca o chapéu do outro, como a gente fala. Para a gente poder compreender o que está acontecendo, você tem que se colocar no lugar de outra pessoa. Não dá para tratar todo mundo igual. Tudo bem? Sabe que eu não gosto, eu acho que você também não gosta, e eu não sei porque continua existindo, uma coisa chamada call center, né? Eu não gosto de call center. Eu não gosto quando as pessoas me ligam e, olha, eu sou representante não sei o quê, eu não perguntei. Não, eu não perguntei, eu não estou indo atrás, eu não estou procurando, né? Então, eu não gosto. Mas eu tinha uma característica interessante no Canadá, quando eu morava lá. Às vezes eu ia falar com alguém da companhia de telefone, por exemplo. Aí eu disse assim, olha, eu estou aqui com... Eu falava igual brasileiro, né? Oi, boa tarde, eu estou aqui com um problema, não sei o que. A pessoa dizia assim, boa tarde, como é que vai o senhor? Qual é o seu nome? Eu dizia, meu nome é Antônio. Seu Antônio, um prazer muito grande. Onde é que o senhor mora? Eu moro aqui na região tal. E aí, como é que está calor aí? Não. Porque, olha, eu vou te falar, onde eu moro aqui está gelado e não sei o quê. E aí eu relaxava. Era um bate-papo e era sincero, não era uma coisa forçada. Era uma coisa legal, um bate-papo, né? O que essa pessoa estava fazendo? Estava procurando ser empática à minha situação. Qual é o seu problema, senhor Antônio? Não, o meu problema é que eu gostaria de desligar essa linha aqui. Fique tranquilo, eu vou fazer isso imediatamente. Aqui é igualzinho. Não é igualzinho? Eu quero desligar, um minutinho, olha, por que o senhor quer fazer isso? Não me interessa, não te interessa, porque eu quero desligar. Mas tem alguma razão específica? É minha questão. Eu vou passar o senhor para o departamento não sei do quê. Aí o departamento não sei do quê quer convencer você, não é assim? Estarei passando, porque você tem que falar assim, senão não é call center de verdade. Mas empatia é você sentir... Espera um minutinho. Alguém está ligando, pedindo para cancelar alguma coisa, não interessa, né? Essa pessoa deve ter algum problema. Ou é financeiro, ou ela quer mudar de companhia, ou whatever. Não importa, né? Coloque-se no lugar do outro. Olha o que a Bíblia diz. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por isso que eu gosto da Bíblia, fala de tudo. Está aqui, ó. Você tem duas orelhas, que é para ouvir mais, uma boca, que é para falar menos, e ira não funciona. É só a gente ficar irado que a comunicação pacificadora desaparece. Certo ou não? Você já ficou irado, eu já fiquei irado. Você já perdeu a oportunidade de ter razão, eu também já perdi a oportunidade de ter razão. Então não faz carinha de inocente perto de mim. Não é verdade? Nós todos já erramos muito nisso, né? A gente ouve menos e fala mais. A gente quer comunicar. A gente não quer comunicar. Sabe o que a gente quer? A gente quer defender argumentos.
defender argumento, quer ganhar no grito. E eu vou dar um conselho para você, já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo, que você não pode esquecer. Você nunca vai ganhar numa discussão com uma mulher. Ponto final. Certo? É verdade. Desde pequenininho. Uma menininha e um menininho conversando, vocês já viram? Não? A menina ganha todas. E o moleque fica silencioso. Ele não sabe o que fazer. Ele fica assim com a carinha assim. E a menina... E tem argumento. E é uma coisa maravilhosa. Então não entra nisso. Tá certo? Se proteja, ué. Se proteja. Então vamos lá. E uma maneira de fazer isso é ouvir mais, falar menos e não se irar. A Bíblia está explicando para a gente. Nada é tudo. Para a gente nada é nada. Aí que está. Aconteceu nada, não. Mas para ela nada é tudo. Exatamente. Isso é uma questão semântica. É um ruído semântico. Não é? Você diz assim para a esposa, o que foi? Não. Você está triste? Não. É o momento que você já tem que preparar para sair correndo, porque vai, não é? Vai sair fogo ali, né? É uma questão, é a maneira como as pessoas... Então, não entra em discussão, né? É aquela velha história, né? Que você me fez lembrar aquele dia lá de uma palestra que eu dei, eu falei assim, olha, o homem, quando está conversando com a mulher, o que ele mais precisa fazer é aprender que tem um som específico que você faz. É olhar nos olhos dela e dizer, aham. É só isso que você precisa. O que ela quer? Ela quer falar. O que ela mais quer? Um ouvido. Não, tem que ter um ouvido. E tem que ter alguém que não queira resolver o problema dela. E nós, homens, o que a gente faz? Mais resolve problemas. A gente gosta de resolver problemas. E a gente fica o tempo todo ansioso para resolver um problema. Então, fica naquela, Se ela falar para você, e aí o que é que eu faço? Aí você ora. Peça misericórdia para Deus, sabedoria, e aí você dá a sua opinião, tá? Mas vocês sabem disso, como é que funciona. Segunda coisa, evite conflito. Gente, depois que entra num conflito é difícil sair. Tem um ditado popular que diz que por onde passa um boi, passa uma boiada. Não é verdade? Você deu a chance de uma discussão, vai piorar. Então não entre em conflito, escolha palavras com sabedoria, controle o tom de voz e a linguagem corporal. As mulheres, o que elas mais reclamam é que nós falamos alto. E não é porque a gente está bravo, é porque nós somos homens. O tom de voz, o timbre de voz é um timbre diferente da mulher, né? Mas tem que controlar, porque senão cresce. Evite suposições. Evite suposições. O que você está entendendo naquela conversa com a sua esposa? Ou com um funcionário, ou com o chefe, ou com um amigo. O que você está entendendo? Eu acho que ele está querendo isso. Você acha, isso é suposição. Evite suposições, busque a verdade através de perguntas esclarecedoras. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Provérbios 15:1, vamos ler juntos? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Está escrito aí, Salomão. Você iniciou um processo de discussão, de conflito, vai piorar tudo.
Pastor, é que eu não aguento. Aguento. Você ouve sapos e escorpiões do seu chefe e depois você quer jogar tudo em cima da sua esposa. Não faça isso. E você ouve sapos e escorpiões do seu chefe porque você tem medo de perder o emprego. Não faça isso. Então, cuidado com os conflitos. Algumas ferramentas para uma comunicação pacificadora. Primeiro, a escuta ativa. Segundo, afirmações positivas. E terceiro, perguntas abertas. O que é a escuta ativa? Escuta ativa é preciso, primeiro, uma atenção completa. A gente chama de estar 100% presente. Não importa com quem você esteja conversando, ok? Pode estar conversando com o filho, você pode estar conversando com o teu pai, você pode estar conversando com a sua mãe, você pode estar conversando com o seu avô, com a sua avó, com o seu primo, com o seu amigo, com o funcionário, com o superior, não importa. Atenção, o ouvinte deve estar totalmente presente, evitando distrações, interrupções, ou a formulação de respostas enquanto o outro está falando. Isso aqui para mim é uma das coisas mais sérias. É quando alguém está falando, você está engatado para responder, e aí você passa por cima, você tem uma suposição e você passa vergonha. A verdade é essa. Toda vez que você entra numa suposição e você não tem certeza do que é que está acontecendo ali, você vai passar vergonha. Porque você vai falar coisas que não tem nada a ver. Então, primeira coisa qual é, gente? Atenção completa. Fala comigo. 100% presente. 100%. Ok. Então você está ali, não está lá. Certo? Quando eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa dá aquela congelada no olhar, você já viu aquela congelada? O cara, por exemplo, está aqui conversando, né? Aí ele dá uma parada assim. Aí você sai da frente e ele continua olhando para o mesmo lugar, porque ele não está ali. Dormiu, congelou o cérebro, aconteceu qualquer coisa. Mas o cara não está mais ali, né? Quando eu estou conversando e eu percebo isso, eu paro de falar. Porque não tem comunicação. Então, para que eu vou gastar saliva? Já sou um cara quieto. Já não gosto muito de conversar. E gastar a palavra? Não vai. Não vai. Não. Então, atenção. Quando eu estou conversando com uma pessoa que quer conversar comigo, eu estou 100% atento. Eu treinei a minha vida para ser assim. Eu me treinei, eu aprendi a ser assim. Porque se eu não sou assim, eu não consigo uma boa comunicação. E a pessoa não se sente amada, não se sente respeitada, não se sente parte daquele momento. Você nunca conversou com uma pessoa que a pessoa falou, e aí ela olhou para você e disse assim, olha, muito obrigado. Você não falou nada. Você não deu um conselho, ela só falou muito obrigado por me ouvir. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Então, atenção, preste atenção. Quando você presta atenção a outra pessoa, abaixa as suas defesas. Okay? Segundo, feedback. Dê um feedback. Forneça sinais de que você está ali, que você está entendendo, que você está interessado no assunto. Forneça sinais. Eu estava conversando com uma pessoa, era um processo de coaching. E eu falava, quando eu falava alguma coisa, a pessoa olhava para mim, ela não mexia nada no rosto, não mexia a cabeça, não mexia o braço, não mexia a mão, não mexia nada. Morreu. E eu estou aqui falando e a pessoa morreu. E um dia eu tomei um pouco de coragem e falei assim, posso te perguntar uma coisa? Pode. Era uma moça. Pode. Eu falei, por que quando eu falo alguma coisa, você não mexe uma parte do seu corpo para dizer que você está aqui? Ela falou assim para mim, verdade? Eu falei, verdade. Olha, presta atenção que eu vou falar. Dar sinais da sua presença não quer dizer que você esteja concordando. Quando uma pessoa está falando comigo, eu fico assim, ok, sei. Eu levanto a sobrancelha, abaixo a sobrancelha.
e sorrio, e depois fico sério. Depende do assunto, que eu estou ali, estou acompanhando. Isso não quer dizer que eu esteja concordando com a pessoa. Isso quer dizer que eu estou ali. Então esse feedback dê sinais de que você está ali. Terceiro, evite julgamento. Essa é uma das coisas mais importantes numa boa comunicação. É a atitude de não julgamento. Eu vou falar uma coisa, nós somos terríveis. Nós julgamos as pessoas pela cara, pelo jeito de andar, pelo jeito de se portar, pela vestimenta. Nós julgamos as pessoas o tempo todo. Primeiro que isso não é bíblico. A Bíblia fala que a gente não pode fazer isso, né? Você não pode fazer diferença entre as pessoas. Você não pode julgar a pessoa. Existe uma frase popular que diz: você não pode julgar o livro pela capa. Não é verdade? Né? E por que se fala assim? Porque existe toda uma arte para você fazer capa de livro. Tem toda uma arte para fazer capa de livro, para chamar atenção. Eu tinha um amigo que ele dizia assim: a gente compra livro pelo autor, não é pela capa, pelo autor. Você sabe que tem conteúdo ali dentro, né? Então, evite julgamentos. Abstenha-se de fazer julgamentos ou de interromper com soluções prematuras. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre LIPS, né? Veja lá na internet o nosso canal. Outra coisa, esclareça. Esclarecer é aquele espelho, né? Lembra que eu falei já sobre isso? Espelho. Escuta, você está falando é sobre isso, aquilo, e essa conexão é com o seu primo ou com o seu tio? Eu não entendi. Não, é com o meu tio. Ah, entendi. Pode continuar. Faça essa comunicação. Segundo, seja positivo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A natureza humana é uma natureza que puxa para as coisas ruins, para a coisa errada, ok? A gente vê o problema antes de solução, a gente vê o que não vai bem antes de falar bem, ok? A gente olha uma pessoa por alguma coisa que você não gosta e você fala e você não vê outras coisas que a pessoa fez, né? Tem um ditado popular para isso, como é que é? A pessoa só vê as pingas que eu tomo e não vê os tombos que eu levo, né? Esse aí acho que foi algum pingoso que fez esse ditado. Mas o que eu quero dizer, me chamou muito a atenção quando eu li um livro chamado As Suas Palavras Podem Mudar Seu Cérebro. E a tônica desse livro é mostrar que as palavras negativas são muito mais fortes do que as palavras positivas. A gente pensa que não, né? A gente acha que a palavra positiva é mais forte que a palavra negativa. Mas, por exemplo, se você chega num lugar, tem 2, 3 pessoas falando mal da economia. Qual que é a sua tendência? Falar mal da economia. Você entra naquilo. É muito simples a gente entrar nas palavras negativas. Por isso que na psicologia positiva o pessoal diz que você precisa de 3 a 5 palavras positivas para cada negativa. De 3 a 5. Você vai dar uma bronca, 3, uma bronca, 3 positivas. Sanduíche. Sempre coberto com palavras positivas. Então, ser positivo é uma coisa muito boa. Fulano, eu sei que nós vamos resolver. Nós vamos chegar lá. Eu estou certo que tem uma solução para isso. Agora, quando você começa assim, Ih, rapaz. Difícil, hein? É complicado. Acabou a conversa. O que você está passando de informação para a pessoa? Não tem solução. Seja positivo. Fale coisa boa, fale coisa positiva para sua esposa, né? Tem um hábito que algumas pessoas têm, eu acho muito gozado. Toda vez que a pessoa vai falar qualquer coisa, ela começa com a palavra não. Vocês já viram isso, não? Você fala assim para a pessoa: e aí, tá com fome? Não, morrendo. E por que você falou não? Tinha uma pessoa que fazia parte de um conselho que eu dirigia, e eu dizia assim: e aí, seu fulano, o que a gente faz? O senhor é a favor ou contra? Ele dizia assim: não, eu sou a favor. Para que falar o não primeiro?
Porque a gente está acostumado a falar coisa negativa. Seja mais positivo. Está fazendo sentido o que nós estamos conversando aqui ou não? Sim. Tá. Outra coisa, faça perguntas. Lembra de esclarecer? Ok. Fazer perguntas é um grande desafio para todos nós. Principalmente nós homens, que falamos menos, né? Tem alguns que falam bastante, mas as perguntas, fazer perguntas é uma técnica. E é um hábito que você vai criando através da prática. Eu tinha muita dificuldade de fazer perguntas. Por quê? Como pastor, as pessoas vinham conversar comigo sempre assim: pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, tem um problema na minha família. Pastor, tem um problema aqui, tem um problema ali. E eu ouvia, depois abria a Bíblia e dizia: é assim, 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 a Bíblia diz isso, isso, isso. Então eu estava sempre respondendo. Quando eu comecei a estudar sobre fazer perguntas, eu descobri que eu não sabia fazer perguntas. E que as perguntas que eu fazia não eram as melhores perguntas. Quais são as piores perguntas? As perguntas fechadas. Pergunta fechada é aquela que tem sim ou não de resposta. Tá com fome? Tô. Não. Tá frio, né? Tá. Não. Tá com calor? Tô. Certo? Essa é pergunta fechada. E essa pergunta, ela morre. Eu falo isso daí, eu faço uma pergunta e ela morre ali, certo? Então existem técnicas para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, esquece aquele 3 lá que ele está no lugar errado. Comece a fazer perguntas certas e evite, número 1, dizer a resposta em forma de pergunta. Como é que é dizer a resposta em forma de pergunta? Não. Dizer a resposta em forma de pergunta é assim: você já tentou resolver essa forma, conversando com aquele cara, indo lá no banco e falando com a pessoa? Eu estou dando uma resposta que é a minha cabeça pensando, eu estou falando algo para a pessoa fazer, tá certo? Mas eu não estou fazendo pergunta, isso não é pergunta. Segundo, tentar guiar a pessoa em direção à solução particular. Eu vou conduzindo a pessoa para aquilo que eu quero que ela faça. Terceiro, julgamento, que a gente já falou sobre isso. Quarto, fazer perguntas diagnósticas para apuração de fatos. O que é pergunta diagnóstica? É igual médico. Faz quanto tempo o senhor está sentindo isso? Desde quando o senhor tem isso? A última vez que o senhor foi no médico? Isso é pergunta diagnóstica. E o cara está levantando uma informação. Mas nós não somos médicos. E nós não devemos fazer esse tipo de pergunta. Tá? Perguntas rápidas fechadas, que também a gente não deve fazer. Então, por exemplo, olha esse quadro, que legal. 3 colunas, a primeira diz o que dizemos, o que as pessoas entendem e o que poderia ser dito ao invés disso. Por exemplo, no mundo corporativo. Ô João, isso não está acontecendo porque você deixou de enviar aquele processo? Isso não está acontecendo porque você deixou de fazer aquilo? O que a pessoa entende? Obviamente está acontecendo porque você deixou de fazer. Então não é uma boa pergunta que eu fiz, né? É uma pergunta ruim. O que eu poderia perguntar? O que é que você acha que está causando isso? Sua esposa chega e fala alguma coisa para você e você diz assim: a culpa é sua. Olha que sabedoria, que lindo, né? Que lindo. A culpa é sua, porque eu fui no mercado e você não me pediu isso, agora você está me pedindo. Ou, eu faço exatamente isso aqui. Sabe por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo porque você esqueceu de... O que a pessoa entende? A culpa é dela. Você tem certeza que isso vai dar certo? Essa é uma pergunta chata. A pessoa te traz uma possível solução, uma ideia para resolver algum problema e você diz: tem certeza que isso vai dar certo? O que a pessoa entende? É claro que não vai dar certo. O que você poderia dizer? O que você espera que aconteça quando
quando você fizer isso, ou quando você tentar isso, ou quando você resolver isso? Você já tentou fazer isso? E aí eu dou uma resposta. De novo, errado. O que era melhor? O que você pensou sobre isso? Qual a sua opinião? O que você acha que a gente pode fazer para resolver essa situação juntos? Como é que a gente pode... Não é? Perguntas que começam com como, qual, onde, certo? Agora, tem uma pergunta perigosa, que é a pergunta por quê. A pergunta por quê pode te levar para o passado ou te levar para uma realização. Então, olha só. Quando você faz a pergunta por quê, que leva para o passado, por que você não trouxe aquele negócio lá? Por que você não veio ontem? Por que você chegou atrasado? Eu estou fazendo o que com a pessoa? Eu estou querendo levá-la para trás, e aí o que é que eu obtenho? Justificativas. Sabe por que eu cheguei atrasado? Eu cheguei atrasado porque teve um problema lá no meu bairro e teve um ônibus que trombou num caminhão, e aí então eu fui tentar sair, não conseguia, e aí o meu ônibus atrasou 15 minutos e tudo, a hora que eu vi eu cheguei aqui atrasado. Se você é chefe, essa pergunta, essa resposta ajuda, resolve, soluciona, traz saúde? Sim ou não? Não. Lembra disso, justificativa é problema. Ok? Então não faça perguntas por que lá atrás, por que ontem, certo? Não leve para o passado. Quando que a pergunta por que é suficiente? Quando ela leva à compreensão da razão e dos propósitos. Por que você vem aqui no Palavra de Homem? É uma razão, tem uma razão. Eu não estou buscando justificativa, né? Por que você está desenvolvendo esse processo? Por que você está trabalhando nessa empresa? Razão e propósito. Okay? Então o que a gente faz quando eu não sei fazer uma pergunta aqui, que vai levar para trás? E eu preciso levar essa pessoa para frente. Como é que eu faço? Eu troco a pergunta por quê por quê. Só que, sem o por. Que fatos você descobriu? Que fatos ainda precisamos descobrir? Que suposições precisam ser investigadas? Que perguntas você poderia responder para entender melhor o seu problema? Que informações você precisa saber para estabelecer uma hipótese? O que você não sabe e acha que precisa saber? O quê? Porque quando eu pergunto por que justificativa, eu levo o cara para o passado. Quando eu pergunto o que você vai fazer com isso, eu levo a pessoa para o futuro. Para frente. Então imagina que você está conversando com a sua esposa. Primeira coisa que a gente faz é perguntar errado. Mas por que você não me avisou? Por que você não sei o que é? Por que o menino não foi para a escola? Por que... Certo? Eu estou levando ela para o passado. Bem, senta aqui. O que a gente vai fazer para isso não acontecer mais? Quais são as suas ideias para a gente não ter mais esse problema? Como que a gente pode resolver esse problema gerando isso e aquilo? Como que a gente pode obter esse tipo de resposta de uma forma um pouco mais satisfatória do que simplesmente a gente ficar aqui discutindo? Isso é uma conversa pacificadora. Está fazendo sentido, gente? Vocês não têm ideia como isso daqui é desconhecido do mundo. Vocês estão tendo esse privilégio aqui. De verdade, estou falando sério. Se você me perguntar, na sua experiência de anos de vida, e de anos de ministério, e de anos de mentor e coach, qual é o maior problema nas empresas? Falta de comunicação. Comunicação pobre. Comunicação ruim. Né? A comunicação é um grave problema. Ou melhor, a comunicação não, a falta de uma boa comunicação é um grave problema. Então a pergunta que eu faço para você é: o que você vai fazer com isso que você ouviu hoje? Gostaram da pergunta? O que você vai fazer com o que você ouviu hoje? Quais ações você vai tomar a partir de agora? Já é uma boa ação, prestar atenção. Como você vai resolver os conflitos na sua casa a partir de hoje?
Ouvir mais. O que você entende que é a melhor alternativa para acontecer naquela situação? Aprenda a fazer perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Está claro isso? É uma das coisas mais difíceis de fazer, é uma boa pergunta. Principalmente quando nós estamos nervosos. Não é? E onde que a gente briga mais? Em casa. Por que a gente briga mais em casa? Porque a gente tem mais intimidade, menos filtro. Menos filtro. Se o seu chefe te chama e diz, vem aqui, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Pois não, senhor. Vou resolver o que eu faço fazer. Pois não, senhor. Eu entendi. Muito obrigado por ter me falado. Agradeço imensamente esse conselho. Aí o filho abre a boca, judiação. Ô pai, você não responde. Pai, você não responde. Pai, ô pai. Que é, moleque? Ué, mas você não respondeu. Você mostrou que você é um surdo, que você é uma pessoa deficiente auditiva. Você mostrou que ele não presta, que ele não serve para nada, que ele não é para ser respeitado. Por que você ficou nervosinha? Larga a mão de ser tonto. Essa última parte vocês cortam. Entenderam, queridos? Fazer uma boa comunicação requer trabalho. É difícil, mas vale a pena quando a gente aprende. Vamos ficar em pé? Eterno Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a sermos bons comunicadores, bons ouvintes, homens que possam mudar a história a partir da sua casa na área de comunicação, que sejamos pacificadores na comunicação, que sejamos homens que saibam que não precisam ficar nervosos nem irados, porque a tua palavra diz que devemos ouvir mais e falar menos. Ajuda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém.